Então, formalmente, bom dia a todas, todos. Um prazer enorme ter essa diversidade. Gente, essa é uma grande família que a gente está criando, né? Esse é o nosso primeiro curso de capacitação e interpretação forense na seara de vários cursos que já ocorreram, cursos de extensão, para formar ou para fazer uma formação inicial, introdutória, uma capacitação introdutória à interpretação comunitária. Daqui a pouco eu vou explicar melhor do que se trata e em que contexto se inserem esses vários cursos. Meu nome é Sabine Gorovitz, eu sou professora da Universidade de Brasília, do Instituto de Letras, Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução, e sou também coordenadora e líder do grupo de pesquisa Mobilang, que vocês vão ouvir bastante, esse nome vai aparecer em vários momentos, que é o grupo de pesquisa que tem, enfim, ensejado os mapeamentos e os diagnósticos a partir dos quais os serviços, projetos e cursos de extensão têm se desenvolvido. Então, eu vou explicar daqui a pouco também melhor como se constrói esse grande arcabouço, tanto teórico, metodológico e aplicado, né, à comunidade, e, claro, em conjunção com a formação, com as formações que a gente vem propondo para poder atender a certas necessidades linguísticas de populações que não falam português. Mas a ideia é que a gente faça juntos uma apresentação contextual de onde se insere a interpretação forense num contexto local, ou seja, no contexto brasileiro ou latino-americano. A ideia, então, dessa fala, intitulada A Mediação Linguística como Garantia de Direitos, é contextualizar de uma forma um pouco macro, né, a questão da própria interpretação forense, né, a interpretação judiciária, que se dá no meio jurídico, em tribunal, em audiências, em reservado com os defensores. A gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe de quais são as características da interpretação forense junto com a Jaqueline mais para frente, mas antes disso eu queria apresentar alguns dados de mapeamento sociolinguístico sobre a situação do Brasil enquanto um país plurilíngue, cuja diversidade linguística tem sido usurpada de forma histórica e sistemática, eu diria até. Então, aqui nessa primeira tela, vocês podem ver todas as parcerias, a PUC-Rio, a Defensoria Pública da União junto com o NUTRAD. O NUTRAD é o serviço de tradução da Defensoria Pública da União, também coordenado tecnicamente pela Letícia. Esse serviço foi criado em parceria com a Universidade de Brasília, e devo dizer com muito orgulho que é o primeiro serviço de tradução institucional voltado para as comunidades e para os usuários dos serviços públicos. Claro que vocês sabem que a gente tem serviços de tradução na presidência, talvez saibam também que existe um serviço de tradução no Senado, há um serviço de tradução na ABIN, mas são raríssimos e geralmente voltados para as necessidades internas das instituições. Já o NUTRAD é voltado, de fato, à garantia dos direitos dos usuários da própria Defensoria Pública. E, claro, aqui nossa parceria com a empresa da Jaqueline, a Law City, e a Escola de Servidores da Justiça Federal de São Paulo, junto, obviamente, com a Universidade de Brasília, aqui representada por mim. Então, qual a ideia hoje da gente falar um pouquinho mais, não só do próprio curso e da própria profissão de intérprete forense, mas a ideia também é apresentar um projeto que seja um projeto holístico e que faça essa junção entre ensino, o que a gente está fazendo agora, mas junto com a extensão e junto com a pesquisa. Eu acho que a universidade no Brasil, a universidade pública no Brasil e na América Latina, ela é justamente baseada nesses três pilares, né, porque a pesquisa de nada serve
se ela, de fato, não servir à implementação de políticas públicas, à melhoria da sociedade, à inovação, à resolução de problemas sociais. E de nada serve a extensão se a gente não tiver um embasamento teórico, pesquisas, mapeamentos robustos para que a gente possa, de fato, implementar serviços, implementar cursos, implementar treinamentos e subsidiar as instituições públicas com orientações baseadas em dados. Por isso que foi tão dramático quando a gente, no ano retrasado, soube que não haveria um orçamento suficiente para a estatística nacional poder ser implementada, né, pelo IBGE. Finalmente, depois de muita manifestação e muita oposição, a gente, de fato, conseguiu reaver um orçamento, mas de nada serve políticas públicas, né, pensar instituições públicas, se a gente não sabe, de fato, o perfil e as características da nossa sociedade e o perfil e as características dos problemas que também, infelizmente, dificultam a vida dos nossos cidadãos brasileiros. Então, todo esse conjunto de cursos de extensão, inclusive a criação do banco de intérpretes que a gente vem promovendo já há alguns anos, para atuar mais na Defensoria Pública da União e, de forma geral, como assistência linguística mais pontual, todas essas ações de extensão se dão em conjunto com um grupo de pesquisa que eu já citei várias vezes e que se chama Mobilang. Vocês vão dizer, nossa, que nome estranho, Mobilang é o quê? É um nome engraçadinho, mas ele significa algo. Ele é a junção de mobilidades, no plural, depois eu vou falar um pouquinho dessa palavra, e de línguas em contato ou de contatos de língua. As mobilidades é o termo utilizado hoje quando a gente quer falar de qualquer tipo de circulação humana, seja ela uma imigração temporária, uma imigração provisória para comércio, turismo, trabalho, seja ela uma imigração forçada, seja ela um deslocamento forçado temos várias subcategorias e a gente vai descobrir isso ao longo do curso, seja simplesmente uma mobilidade interna ao país. Então, por exemplo, uma migração de uma pessoa que sai do Nordeste para ir trabalhar em uma cidade maior, como São Paulo, por exemplo. Então, sai de Fortaleza ou de uma cidade do interior do Nordeste para trabalhar em São Paulo, a gente já está falando de um migrante, né? sem o I. Portanto, as nossas pesquisas elas se voltam para qualquer tipo de mobilidade humana. Claro que, particularmente, para as questões migratórias e imigratórias, já que são esses fenômenos humanos que acabam acarretando contatos linguísticos. O que são contatos linguísticos? Não é nada erótico, muita gente me pergunta se é uma área da psicologia, enfim. Os contatos linguísticos, na realidade, são contatos entre falantes que falam línguas distintas, né? Como é o caso dos usuários que o intérprete forense vai precisar auxiliar na hora de uma audiência ou de um contato com um agente público. Então, esses contatos de língua, eles se dão de várias formas. Ao mesmo tempo que eles modificam a forma como as pessoas falam, né? E, geralmente a gente vê evoluções e mudanças linguísticas ao longo da vida de uma pessoa, de uma geração, ou ao longo de séculos, todas essas mudanças são todas acarretadas por contatos linguísticos. Uma comunidade que ficaria isolada em si mesma, uma comunidade linguística que ficaria isolada em si mesma, teria uma conservação linguística muito maior. Então, o foco central do Mobilang que eu coloquei aqui na tela, é descrever esse panorama complexo de contatos linguísticos e de contatos de comunidades linguísticas, de populações,
que acarretam, obviamente, contatos de língua, e os efeitos sociais e culturais desses contatos, e que acarretam, eventualmente, políticas públicas, políticas linguísticas, no sentido de defender os direitos linguísticos. E já, não se preocupem, a gente vai falar desses direitos linguísticos e dessas políticas linguísticas de forma mais detalhada. Então, só para dar um exemplo das pesquisas que a gente vem desenvolvendo, e aqui eu já aproveito para fazer um convite a todas e todos, nós, claro, formamos profissionais, capacitamos profissionais, na universidade nós também formamos, mas a gente sempre tenta atrair quem está se formando e se capacitando para o olhar da pesquisa também. Porque um bom profissional é um profissional consciente dos desafios, das questões envolvidas, e que é capaz também de ter um olhar mais sofisticado sobre as realidades e sair um pouco do senso comum. Como a história da interpretação e da tradução, todo mundo tem uma opinião sobre tradução. E todo mundo tem uma opinião sobre tudo. A gente poderia falar que todos nós viramos epidemiologistas durante a pandemia, né? Ou todos nós viramos juízes e advogados durante um processo muito midiático, né? Todos nós viramos senadores e parlamentares durante uma CPI. Então, a gente, claro, tem opiniões que vêm do senso comum, mas isso não basta para a gente, de fato, poder desenvolver uma profissão, desempenhar, né, uma tarefa profissional sem um olhar mais sofisticado, mais esclarecido, eu diria, sobre as questões com as quais a gente lida no cotidiano. Então, eu botei aqui uma série de exemplos de pesquisas que a gente vem desenvolvendo. Então, por exemplo, uma delas, que diz muito respeito, não às audiências, mas à interpretação comunitária de forma geral, e principalmente em cenários em que há contatos entre falantes de línguas indígenas e instituições públicas, como escolas, hospitais, etc., são as crianças tradutoras. São as crianças que acabam assumindo esse papel de mediador, né, linguístico e transcultural, muitas vezes, né, no lugar de um adulto profissional, já que o Estado não provê esse serviço de forma institucionalizada. Então, quem assume esse papel, geralmente, são crianças que, por aprenderem e chegarem a uma proficiência linguística muito mais rapidamente do que os pais, por serem crianças, simplesmente, porque seu cérebro ainda está em desenvolvimento, a gente aprende línguas estrangeiras, línguas segundas, muito mais rapidamente quando a gente é criança, elas acabam assumindo essa responsabilidade e isso é absolutamente dramático. A gente acha isso bonitinho, no contexto em que você vê uma criancinha, por exemplo, falando guarani e fazendo a tradução, ou falando russo, ou ou simplesmente fazendo libras, né? Uma criança que a gente chama de coda, que são filhos ouvintes de pais surdos, que acabam também assumindo essa relação entre os pais e as instituições públicas, mas é um peso tremendo que a criança acaba assumindo. Não sei se alguém já viu aquele filme francês em que uma das filhas da família fala libras e fala francês também, acaba sempre interpretando para os pais, e a gente vê o dilema nesse filme, no qual ela se encontra permanentemente sendo, ao mesmo tempo, filha, mas, ao mesmo tempo, administradora e gestora das questões familiares desde a mais tenra idade. Eu já vi crianças de 4, 5 anos traduzindo os pais numa prefeitura, numa escola, e isso é dramático. Então, a gente vem estudando esse papel que, às vezes, a criança precisa assumir uma consulta médica, por exemplo, só para dar o teor do drama, né? A amplitude do drama, uma criança que precisa passar um diagnóstico de uma doença gravíssima para a mãe ou para o pai, nessa tarefa de tradução entre o médico e a pessoa consultante, né?
Então, isso, por exemplo, já dá a medida da gravidade, né? E, com isso, a gente vem trabalhando e pesquisando como se dá e se constrói o papel desse intérprete que a gente vem chamando de comunitário. Eu vou falar disso daqui a pouco também. Como ele constrói, por meio da tradução e da interpretação linguística, como é que ele também constrói um contato intercultural ou transcultural, né? Talvez um pouco mais para frente a gente tente entender melhor a diferença entre inter e trans, né? Rapidamente, o inter é colocar em contato casinhas distintas, né? Cada um no seu quadrado em contato. O trans não, o trans é uma junção, uma mistura, é uma união de lados, então ele é mais, eu diria, interveniente, né? Quando eu falo de transcultural, é realmente uma criação de algo novo no contato entre dois mundos, entre duas línguas, etc. E vocês vão ver, durante o nosso curso, que o intérprete comunitário está sempre lidando com questões sensíveis. Sejam elas questões religiosas, sejam elas questões de saúde, sejam elas questões jurídicas, né? Claro, no nosso caso, em audiências, elas estão sendo acusadas de algum crime, de algum delito, né? Então, são questões sensíveis no sentido em que colocam os usuários e colocam os agentes da interação em situação de vulnerabilidade. Até o próprio agente institucional se coloca e ocupa uma situação muito mais sensível para ele próprio do que quando ele tem que lidar com uma simples burocracia. Vou te vender uma passagem aérea. Eu não fico afetada emocionalmente pelo fato de vender uma passagem aérea. A menos que a pessoa desmaie na nossa frente quando você fala que não tem mais vaga, que não vai dar para reembolsar nada. Mas na situação do intérprete comunitário, ele está sempre lidando com um drama familiar, um drama pessoal, uma pessoa refugiada que saiu do seu país, que teve uma trajetória terrivelmente difícil, que está traumatizado, que precisa contar novamente toda a sua experiência. Então, aquela situação extremamente sensível. Um réu que se encontra numa situação, um acusado que se encontra numa situação de audiência e que precisa se defender, explicar o que aconteceu, ou que sabe que cometeu um crime e foi, de alguma forma, também vítima de alguma armação, ou simplesmente um réu que é culpado do crime que ele cometeu, e isso vai ser simplesmente detectado, entre aspas, diagnosticado ao longo da audiência, mas vocês entendem que é uma situação muito de grande vulnerabilidade, né? Uma situação médica também, vocês todos já devem ter passado por um consultório médico. Atualmente, então, nem se fala, né? Todos nós em filas de espera de vacinação, em consultórios, em exames, resultados, laboratórios, a gente sabe o quanto isso pode ser angustiante. Então, todas essas questões são levadas em consideração nas nossas pesquisas de campo, e são sempre pesquisas, eu gostaria de ressaltar isso, com uma abordagem sociolinguística. O que é a sociolinguística? A sociolinguística é a abordagem dos fenômenos linguísticos, e aqui eu tenho que ressaltar que a tradução e a interpretação são fenômenos linguísticos, obviamente, a abordagem desses fenômenos linguísticos a partir de fatores sociais. Ou seja, seria quase que uma junção da sociologia com a linguística, com a diferença de que a sociologia ela tem foco em objetos sociais e a linguística, ou a sociolinguística, foca em objetos puramente linguísticos. Às vezes, essa fronteira ela é um pouco turva, né? E eu vou dar alguns exemplos ao longo da minha fala para mostrar para vocês como a gente fica sempre no embate entre sociologia e linguística, já que a língua é um fenômeno social, já dizia Saussure, no século passado. Então, a gente tem essa abordagem sociolinguística dos fenômenos de interpretação e de tradução, levando em consideração, às vezes, certos aspectos, por exemplo, a questão de gênero. Será que a mulher imigrante, será que a mulher indígena, será que a mulher surda
tem espaços de fala submetidos a outras falas, a do marido, a do filho, a da filha, a do patrão, a da patroa, etc, etc. E por isso que eu coloquei aqui em vermelho, são mulheres traduzidas também, né? E a questão que a gente vai adentrar de forma mais específica, que é a questão da abordagem sociolinguística da interpretação em cenários jurídicos e carcerários também, né? Obviamente, vocês sabem que depois de uma condenação, um preso estrangeiro vai se encontrar num contexto prisional em que também seus direitos linguísticos vão estar sistematicamente usurpados, da mesma forma que acontece fora da prisão, né? Todos esses objetos, eles entram num guarda-chuva maior, que eu intitulo, ou que se intitula dentro da sociolinguística, uma sub-área da sociolinguística, políticas linguísticas e direitos linguísticos. E a gente tem uma sub-área das políticas linguísticas, que são as políticas de tradução e as políticas de interpretação, e que vocês vão descobrir ao longo do curso também, na sua forma mais concreta, quando elas são implementadas. Até aqui tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Essa foi uma introdução mais ampla de como a gente tem aliado a pesquisa com a extensão. Sabine, tem sim alguns comentários, mas são, na verdade, tem um aqui muito interessante, da Peg, que ela foi uma das crianças tradutoras. Muito interessante. Depois, depois eu quero numa ouvir ocasião, a gente poderia ouvi-la nessa ocasião para saber um pouco mais dela. A Laís também, Então, colocou que as pessoas, né, em Roraima, onde ela vive, precisam explicar toda hora, né, em ocasiões diferentes, como se deu a migração delas, que é causando uma revitimização de todo aquele processo traumático, né? Então, a partir desse grande cenário, eu diria, de pesquisa, né, essa introdução mais teórica sobre o contexto de pesquisa, a gente tem, como eu falei para vocês, implementado essas ações de extensão que, somadas, né, cursos, banco de intérpretes, questões tecnológicas que eu vou apresentar rapidamente, elas têm se somado para gerar um grande programa de extensão, que está sempre dialogando, obviamente, com a pesquisa, né? Então, a gente criou bancos de intérpretes, como eu falei inicialmente, para atuar no atendimento mais geral da Defensoria Pública da União. A gente também assessorou e a gente propôs uma assistência linguística a solicitantes de refúgio pelo Ministério da Justiça, o CONARE, que é o Comitê Nacional para o Refúgio, que é responsável pelo deferimento ou indeferimento das solicitações de refúgio, né? E a gente também trabalhou com eles inicialmente. A gente multiplicou também ações de extensão para criar bancos terminológicos multilíngues voltados para questões específicas de migração e de assistência social, de forma geral. Nós estamos trabalhando, quase finalizando, na implementação de um aplicativo que chama Lua, e que foi desenvolvido no âmbito da pandemia, com recursos da UNB para ações em defesa ou em favor da proteção das pessoas à pandemia. Então, a gente criou esse aplicativo que está em desenvolvimento para intervenção remota de intérpretes em situações de saúde sanitária, né, para tanto estrangeiros recém-chegados, ou turistas, indígenas, e para pessoas surdas. Aqui ficou portadores, desculpa, eu não corrigi, mas são pessoas surdas. E, claro, oficinas também mais introdutórias, cursos de extensão, graças a Jaqueline chegou
como um presente do céu. Eu sempre gosto de falar isso. A gente estava, claro, limitados na nosso conhecimento, na nossa competência com relação à própria formação de intérpretes, porque a UNB tem um curso de tradução escrita, mas não de interpretação. Eu mesma, pessoalmente, por um acaso da vida, sou intérprete de conferência, mas não tenho mais atuado há muitos anos, e não tinha absolutamente a proficiência, a capacidade de ensinar as técnicas de interpretação comunitária, de interpretação forense. Quando a Jaqueline chegou, a gente conseguiu, de fato, dar uma fechada e uma robustez maior às nossas ações de formação, que até então eram muito mais teóricas, como vocês estão vendo aqui, né? Eu queria dar, antes da gente falar de fato da interpretação comunitária, eu queria dar um arcabouço geral do contexto sociolinguístico brasileiro, para que vocês tenham uma lucidez sobre o nosso perfil sociolinguístico, como a gente se constituiu linguisticamente. Por isso eu chamei esse slide de Brasil, que país é este, né? Que país é este linguisticamente? Talvez nem todos saibam, não sei se todos sabem, sim, que o Brasil foi colonizado de forma muito violenta. E por que violenta? Porque as populações locais foram exterminadas, né, progressivamente, com sua cultura, com suas línguas. Populações escravas foram trazidas, né, basicamente do continente africano, para trabalhar e são escravizadas no Brasil, junto com populações indígenas também escravizadas, sendo que elas eram as ocupantes originárias do território. Olhem que situação mais absolutamente escandalosa. Então, a gente tem, todos vocês sabem disso, uma história que não é um orgulho para ninguém. Não há uma política de assimilação, de racialização e de branqueamento. Porque os portugueses que chegaram no Brasil, eles vinham com o intuito, né, de criar um novo país, uma nova nação, ou uma extensão de seu país, de seu império, né? E para isso era preciso que as pessoas fossem assimiladas, e a diversidade, seja ela linguística ou cultural, ou étnica, era um problema, era um obstáculo à criação desse grande império. Então, desde o início, as políticas implementadas, né, foram sempre de uma assimilação destruidora da diversidade e das especificidades que ali já existiam e que foram também trazidas à medida em que os escravos do continente africano foram chegando também com suas línguas, suas culturas, suas tradições, etc. Por que que essa política de assimilação e de racialização e de branqueamento, eu vou falar um pouquinho disso, foi também se estendendo? À medida em que o Brasil foi se tornando Brasil, ele também foi se tornando um país em que, de um lado, se dizia é o país de todos, é um país de acolhimento, todo mundo tem espaço para recomeçar sua vida ou para começar sua vida profissional, mas temos um país, uma língua, uma nação. E, aos poucos, a gente foi também dando prioridade, a gente, quando eu falo a gente, os governos sucessivos, a um certo tipo de perfil de imigração. E por isso que eu falo de branqueamento. Por que que essas políticas foram tão drásticas? Primeiro, por um temor de miscigenação, o medo da mistura, e isso não é exclusividade do Brasil, isso foi a característica, eu diria, de muitos países na época do século XVI, XVII, XVIII, XIX, né? Mais uma vez esse intuito de criar sentimento de pertencimento a uma nação. Isso passava também pelo medo da mistura, por ver a imigração e a mobilidade, a chegada de novas populações como uma ameaça à segurança nacional. E, com isso, a gente teve também um cenário extremamente violento de proibições às línguas, proibições
as tradições, as cerimônias, as celebrações, etc., etc. Então, a gente viu também, simplesmente, proibição à entrada de certas comunidades. Em alguns momentos, a gente teve fechamentos de fronteiras às nações africanas, aos países africanos, a alguns países da Ásia, mais uma vez com medo e com temor dessa miscigenação. Em termos linguísticos, né, quais são as consequências desse cenário de usurpação de direitos em geral? É também um cenário histórico de usurpação de direitos linguísticos. Então, para vocês terem ideia, alguns linguistas, de acordo com as categorias de cada perspectiva linguística, isso varia, mas de forma ampla, a gente diria que quando o Brasil foi invadido, né, existiam 1.200 línguas faladas em seu território. Hoje são mais ou menos 300 línguas, e não só em línguas indígenas originárias, mas nessas 300 línguas a gente tem também línguas de sinais, e não só Libras, tem várias outras línguas de sinais em certas aldeias indígenas, inclusive. Temos línguas de sinais de outras línguas, como a língua de sinal venezuelana, que entrou junto com a imigração venezuelana, e línguas de imigração, seja línguas de imigração, sejam línguas mais recentes, recentemente chegadas no território, ou línguas que já existiam por conta, que já eram faladas por conta de uma presença da imigração mais recente, mais antiga, quero dizer. Vocês sabem, talvez, que existem colônias no sul do Brasil, de alemães, de russos, de italianos, que ficaram muito isoladas geograficamente, por várias questões que eu não vou abordar aqui. E nesse isolamento, vocês lembram que eu falei que quando uma comunidade linguística fica muito isolada, a língua permanece quase que intacta, né? Ela não sofre muita alteração, porque a alteração vem dos contatos linguísticos. Essas línguas que foram até desaparecendo, se misturando nos países de origem, então, por exemplo, na Alemanha, na Itália, na União Soviética, essas línguas foram isoladas junto com as suas comunidades e foram preservadas de uma forma muito peculiar, distintamente do que aconteceu nos próprios países de origem onde essas línguas eram faladas originalmente. Então, a gente ainda tem hoje pessoas que falam alemão, que são brasileiras, mas que não falam português como primeira língua. Olhem como é irônico. Nenhuma dessas línguas são reconhecidas oficialmente, com exceção da Libras, que não é uma língua oficial, mas é um meio de expressão e de comunicação reconhecido oficialmente. Então, o Brasil é um país oficialmente, institucionalmente, bilíngue, apesar de ser o 8º país com maior número de línguas no mundo. E ninguém reconhece esse plurilinguismo. Então, a gente teve a imposição de uma língua, a gente teve a imposição de uma cultura, também uma cultura ocidental, por cima das culturas riquíssimas e multifacetadas que já estavam no território, né? Então, teve uma série de políticas, o Diretório dos Índios, o Marquês de Pombal. Quem quiser se aprofundar nessas questões mais históricas, eu posso passar referências depois, mas eu não vou me estender muito sobre isso. Tivemos também um segundo momento muito drástico, né, de usurpação de direitos linguísticos com Getúlio Vargas, que tinha um grande projeto de nacionalização, e, mais uma vez, em favor desse imaginário de pertencimento, uma língua, uma nação, uma bandeira, um hino, etc. Né? Olhem, por exemplo, como era na época do Getúlio Vargas, numa central de polícia, repartição central de polícia, 2ª região, delegacia de polícia de São Lourenço. É proibido falar os idiomas alemão, italiano e japonês. No Brasil, fala-se somente o português. E olhem embaixo, os infratores serão punidos com todo o rigor da lei. Delegacia de Polícia em São Lourenço, em 1949. É chocante. Então, onde estão as nossas línguas brasileiras? Né? Onde estão os nossos falantes de outras línguas? Nas escolas, pouquíssimo, né? A menos que a gente tenha escolas em aldeias,
Nas universidades, a gente tem, claro, algumas línguas estrangeiras ensinadas, a gente tem alunos de intercâmbio que vêm com suas línguas, mas, propriamente, a gente não tem um ambiente plurilíngue tão marcado como a gente poderia ver em outros países mundo afora, né? Embora, eu repito, não é exclusividade do país ter imposto essa homogeneidade linguística. E o problema no Brasil que a gente vê a diversidade como um problema. Esse é o problema. E a diversidade tem que ser vista como um recurso. Viva a diferença, viva a diversidade. E se a gente não conseguir entender que a diversidade é um plus a mais, como se diria ironicamente, a gente não entendeu nada. Eu acho que a gente precisa lutar em favor desse reconhecimento. Isso nos leva à questão dos próprios direitos linguísticos. Eu não sei se vocês já ouviram falar dos direitos linguísticos. Os direitos linguísticos foram consignados numa declaração de 1996 em Barcelona, que já vinha de discussões, inclusive, que se deram no âmbito de universidades federais no Brasil. Em Recife, no Pernambuco, na UFPE, houve uma primeira discussão em torno de uma conferência mundial e que reuniu vários países para se falar dos direitos linguísticos. O que são esses direitos linguísticos? Há uma lista gigantesca de subdireitos linguísticos, mas de modo mais sintético, é o direito de falar a sua primeira língua. Eu não falo muito em língua materna, porque remete à mãe, e nem sempre a primeira língua de uma pessoa é a língua da mãe. Então, eu gosto de falar em língua primeira. O direito de falar a sua língua primeira. Né? Isso parece básico. Né? O segundo patamar seria o direito de aprender a língua dos pais, o direito de se desenvolver livremente na sua própria língua, de receber uma educação pública através dela. Isso já fica mais difícil. Imagina, se a gente tivesse que propor 300 escolas em todos os lugares em que há, de fato, um falante de uma determinada língua, seria impossível. Então, os direitos linguísticos eles têm que ser percebidos na medida em que as ações são implementáveis, né? E a gente tem alguns marcos jurídicos e legais no Brasil que vão tentar defender, teoricamente, esses direitos. A própria Constituição vai falar de uma língua oficial, mas, por outro lado, ela vai falar dos princípios que garantem culturas e formas de expressão. Então, como é que eu vou garantir culturas e formas de expressão se eu também não vou garantir o direito à língua? Porque para poder manifestar a minha cultura e para poder expressar as minhas tradições, etc., eu faço isso por meio da língua. Eu já falei da Declaração de Barcelona, temos também a Convenção sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade das Expressões Culturais da Unesco, de 2005, e temos algumas ações locais, graças ao Instituto, o IPOL é o Instituto de Desenvolvimento e Investigação em Políticas Linguísticas, sediado na UFSC, em Florianópolis, que vem defendendo algumas políticas linguísticas, como o Inventário Nacional da Diversidade Linguística, que repertoria, né, as línguas e tenta descrevê-las também, e a cooficialização, em alguns municípios, de certas línguas originárias e de certas línguas de imigração. Aqui também eu não vou entrar no detalhe, mas se vocês quiserem mais informações, depois eu posso passar o relatório robusto, e no próprio site do IPOL, IPOL, I-P-O-L, né, vocês vão encontrar essas informações sobre cooficializações. O que são cooficializações? Um determinado município vai dizer que ali o português é oficial junto com outra língua local, que pode ser uma língua indígena ou pode ser uma língua, como eu falei, de imigração mais antiga, geralmente. Né? Eu vou fazer uma apresentação que contextualiza de forma mais ampla a interpretação forense. Muitos autores, estudiosos e profissionais consideram que a interpretação forense não se enquadra na interpretação comunitária. Eu discordo e eu vou defender a minha posição, eu acho sim que é uma interpretação comunitária, ou uma das subcategorias da interpretação comunitária, por quê?
O que é o termo interpretação comunitária? Não tem nada a ver com voluntariado, não tem nada a ver com um serviço solidário gratuito. Comunitário significa voltado para comunidades. E a nossa questão são os direitos das comunidades linguísticas, outras que não as comunidades falantes da língua portuguesa, o português do Brasil, o brasileiro, como alguns gostam mais de dizer. Então, para mim, quando um servidor ou um agente trabalha pelos direitos e pela garantia dos direitos de uma determinada comunidade linguística, ele de fato, ele assume ali a posição de comunitário, voltado para a comunidade. E é o caso do intérprete forense, ainda que ele seja contratado pela justiça, pago pela justiça, chamado pela justiça, considerado como um perito da justiça, no fundo, se a gente pensar bem, é assim que eu gosto de pensar, ele está servindo à comunidade, né? Propiciando direitos à comunidade. Então, como é que a gente poderia definir de forma ampla essa interpretação comunitária? Qualquer tipo de interpretação dirigida a um cliente, eu não gosto muito dessa palavra, mas é o termo que tem aparecido em alguns textos, mas eu preferia de um usuário ou de um falante, né? E um prestador de serviços, seja ele público ou não, dentro de vários contextos. A gente tem contexto médico, hospitalar, de forma geral, a gente tem contextos educacionais, contextos administrativos, de fronteira, contextos de guerra, contexto de refúgio, contextos de fronteiras e, claro, o contexto judiciário ou forense, como vocês preferirem chamar. Ele serve, portanto, àquele que não fala a língua oficial ou as línguas oficiais, né, dos países em que ele se encontra. Mais uma vez, nesses vários contextos diferenciados. É claro que vocês vão poder pensar, mas a interpretação forense ela é muito específica e ela tem técnicas e orientações éticas específicas, mas cada contexto vai exigir a sua especificidade e vai exigir do intérprete competências, habilidades, conhecimentos distintos. O forense, sim, o médico, outro, o educacional, outro ainda, etc., etc. A palavra interpretação comunitária tem sido usada no Brasil, embora a profissão não é reconhecida institucionalmente ainda, né? Depois eu vou falar que a gente está em vias de reconhecimento dessa profissão, ela tem sido denominada como interpretação forense, mas a gente tem muitos outros termos que vocês vão ver ao longo das leituras que a gente vai pedir para vocês fazerem e conversando com outros parceiros. A gente tem o intérprete legal, legal interpreting, o intérprete de audiências ou de tribunais, né, court interpreter, o public service interpreting, o intérprete de serviços públicos, o intérprete de contato, né, porque ele é um intérprete que vai propiciar esse contato e esse diálogo, então você tem também o intérprete de diálogo, o intérprete social, em espanhol tem essa palavra linda, né, interpretación de enlace, eu adoro essa denominação, de relação, a pessoa que vai construir a relação entre os interlocutores de uma determinada situação de interação. E cada um desses termos vai propor e sugerir focos distintos. Então, alguns vão sugerir o foco no próprio contexto e na própria situação, que é o caso da court interpreting, né? Interpretação de audiências ou de tribunais, no tribunal. O public service interpreting também, né? Vai focar nas situações de interação em serviços públicos. E vocês têm também todos esses focos mais na própria vocação e natureza da tarefa interpretativa, que pode ser de relação, de diálogo, de contato, etc. Uma das características, ou várias características marcantes da interpretação comunitária, que a distingue bem da interpretação de conferências, em primeiro lugar, a variedade de línguas. E são línguas minoritárias
E eu prefiro até chamar de línguas minorizadas. Por que elas são minorizadas? Porque elas são minoritárias pela ação de outros falantes sobre falantes que são minorizados também. E uma língua minoritária e minorizada, ela é minorizada porque o próprio falante, a própria comunidade tem sido minorizada também. E o que esconde a palavra minorizada? É marginalizada, é excluída, é invisibilizada e é silenciada. A outra característica marcante é a presença física, visível, explícita do intérprete nas interações, nas situações de diálogo. Ele está ali visível, diferente do intérprete de conferências, escondido na sua cabine, lá atrás do público. Às vezes a gente nem sabe de onde está saindo aquela voz do além, que entra pelos fones de ouvido. Né? Ele é um intérprete social, isso eu faço questão de ressaltar, porque, mais uma vez, para além de servir a comunidades, ele serve a um propósito social, de justiça social, de paz social, de igualdade, etc, etc. E, como eu falei no início, ele também se vê frente a situações sempre muito sensíveis. A gente falou da situação hospitalar, da situação de fronteira, da situação de solicitação de refúgio na escola, num presídio. A pessoa que precisa desse serviço, o usuário desse serviço, está em situação vulnerável, portanto, se trata de uma situação sensível. E, claro, de situações onde há uma clara assimetria de poder. Então, quando eu estou em frente de um médico, ou de um professor, ou de um juiz, ou de um policial federal na fronteira, eu, enquanto falante de uma língua outra do que a língua oficial, e principalmente enquanto réu, doente, paciente, aluno, eu já me encontro numa situação assimétrica com relação ao meu interlocutor principal. E o intérprete que fica ali entre os dois, ou vários interagentes, ele vai, de alguma forma, lidar com essa assimetria de modo a tentar reparar ou reconstruir essa relação de poder. Né? O entrevistador, em qualquer situação, vai dominar, né? Ele vai deter a autoridade e definir os termos da interação, e, no caso, por exemplo, de uma solicitação de refúgio, ele vai dar um parecer que vai determinar a vida da pessoa. Na situação médica também, ele vai te dar um diagnóstico que vai orientar a sua conduta. No caso de uma escola, ele vai aceitar os termos, ele vai impor os termos de uma inscrição, de uma alfabetização, etc. E o professor, claro, sempre também numa situação em que ele vai determinar o rumo da interação. Quando a gente está em frente de uma pessoa vulnerável que precisa expressar suas necessidades, essas narrativas elas são muito peculiares por serem sensíveis, por serem pronunciadas por uma pessoa em situação de vulnerabilidade, e elas são marcadas pelo medo, pela insegurança, pela afetação emocional. E isso a gente tem que levar em consideração sempre. Vocês, futuros intérpretes forenses, intérpretes judiciários, vocês precisam entender que a pessoa que vocês estão traduzindo enquanto réu, acusado, ou mesmo testemunha, está numa situação absolutamente fragilizada. Então, essas são as características de forma geral que podem abarcar todos os tipos de interpretação comunitária. Quanto ao evento em si, né, na minha perspectiva, e de vários outros autores e autoras, como vocês podem ver citados aqui, essa situação de interação é uma situação social. E como ela é social, de alguma forma, ela também é política. É um evento que coloca em situação questões sociais e políticas extremamente problemáticas, desequilibradas, portanto, é uma prática social. E ele tem um papel social e a sua interpretação, a sua tradução vai gerar efeitos sociais.
E por isso a gente tem que estar muito consciente da nossa agência enquanto intérpretes. Quando eu falo de agência, é o nosso poder de intervenção, poder de agenciamento e gestão desses eventos. Portanto, ele é o agente de um processo de gestão e redução de conflitos. Nem sempre a nossa intervenção vai reduzir os conflitos, obviamente, às vezes pode até exponenciar os conflitos, mas, de forma geral, ele está ali para fazer essa mediação com o intuito de equilibrar um pouco, né, as situações de interação. E ele, claro, carrega uma responsabilidade social sobre os ombros, que vocês precisam ter como algo fundamental na sua atuação atual e futura. Portanto, é uma atividade, a Sandra Hale sugere que é uma atividade que vai combinar, ao mesmo tempo, uma assistência linguística, a própria interpretação linguística, mas também uma assistência social, ou seja, ele é meio assistente social, meio tradutor, meio intérprete, né? A formação, vocês têm visto como ela é precária, né? A gente tem formações muito introdutórias, algumas escolas particulares, privadas, especialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas os cursos de ensino superior e universitários praticamente não existem. A gente tem bacharelados em tradução, a gente tem algumas formações, principalmente na PUC-Rio, aqui representada pela professora Tereza Carneiro, que tem, de fato, formações em interpretação, mas mais interpretação de conferências, com alguns módulos sobre interpretação comunitária, a PUC de São Paulo também, algumas PUCs, como a Universidade Federal do Rio Grande do Sul também, se não me engano, tem uma introdução à interpretação de conferências, mas nas universidades públicas nós não temos nenhuma formação, nem mesmo para interpretação de conferências. Então, a gente vem pensando em como criar, de fato, uma formação mais consistente, capaz não só de abarcar todas as situações e contextos em que o intérprete vai atuar, mas também todas as singularidades locais, regionais, do próprio espaço e território onde os intérpretes vão atuar. E depois eu vou falar com mais calma sobre o tipo de abordagem, uma abordagem reflexiva, baseada na teatralização, na simulação, nas narrativas e na percepção do ambiente, muito mais do que uma abordagem clássica por competências, distinguindo as habilidades das competências, como muitas vezes se dá no âmbito da interpretação de conferências. Mas eu queria fechar aqui a minha fala com essa grande vitória que nós tivemos em 2020, em novembro de 2020, com várias pessoas que estão aqui presentes. Eu mando um beijo carinhoso para a Simone, para a Tereza, para a Bernardina, que acho que não está aqui com a gente, mas a Jaque também contribuiu, e várias outras instituições. Nós fizemos uma espécie de rascunho de um projeto de lei para apresentar uma proposta ao Congresso Nacional, e a gente mandou esse rascunho para o senador Paulo Paim, que era, na época, em 2020 ainda, era presidente da Comissão de Direitos Humanos e que trabalhava particularmente com as questões de imigração no Brasil. Mandamos esse rascunho para ele, via assessoria, etc., e ele se comoveu muito com a nossa, digamos, militância, né? E ele simplesmente acolheu o nosso rascunho como projeto, uma proposta de projeto de lei pronta, que sugere o quê? E essa proposta já está tramitando no Congresso, nas mãos do senador Paulo Paim, e esperamos que rapidamente ela possa ser discutida e aprovada para que a gente possa finalmente regulamentar, institucionalizar a atuação dos intérpretes no Brasil e oficializar os direitos linguísticos das minorias linguísticas que nós temos aqui. Institui-se como política pública a obrigatoriedade de alocação de tradutores e de intérpretes comunitários em todas as instituições públicas federais, estaduais e municipais,
de forma permanente ou através da formação de núcleos especializados de tradução e de interpretação comunitária, especialmente organizados para atender às demandas específicas de cada área. Então, essa é a proposta que está tramitando, com uma justificação que tem cerca de 4 páginas, recapitulando tudo que eu apresentei para vocês hoje, a usurpação histórica de direitos linguísticos, a questão da minorização das línguas, da minorização dos falantes, do não acesso a certos direitos, etc., etc. Eu acho que o senador Paim está defendendo bem o nosso projeto, e quem sabe em breve a gente não vai ter essa grande, grande vitória, e a gente vai poder pensar juntos em que formas de regulamentar, como categorizar cada contexto e como, de fato, conseguir implementar mais justiça linguística para que a gente tenha um país verdadeiramente plurilíngue, reconhecido como plurilíngue. Então, em conclusão, eu só queria relembrar o poder que está nas mãos de vocês enquanto intérprete. Qual o poder do mediador? O poder de agência, né, que eu já levantei aqui, de tomar decisões linguísticas que obrigatoriamente vão afetar a relação e a percepção dos participantes da interação. Por mais que a gente seja literal, por mais que a gente tente fazer uma interpretação muito ao pé da letra, né, que a gente chamaria de próxima ao texto de origem, a tradução em si, e o Robson falou, o Roland falou sobre isso, é uma recriação. Eu passo de um sistema linguístico para outro, principalmente com línguas distantes, eu obrigatoriamente, pela própria tradução, eu vou interferir. A Jaque vai puxar minha orelha, porque ela vai falar que o intérprete forense tem que ser um intérprete com uma atuação muito literal, e eu concordo plenamente, mas eu digo, por cima do que ela vai justificar, que a tradução, por mais literal que ela seja, ela é uma recriação, de alguma forma. As palavras não têm correspondências exatas entre duas línguas, mesmo quando eu tenho um par de línguas muito próximo, por exemplo, o francês e o português e o espanhol e o italiano, que são línguas da mesma família, que caminharam juntas, eu sempre vou ter um viés um pouco alterado, uma conceitualização da palavra, ou seja, a palavra vai remeter a um conceito imaginário outro. Quando eu falo para vocês, ai, que dia agradável hoje, é muito diferente se eu falar isso em português, estando no Brasil, do que se eu falar isso na França, em pleno inverno, né? Então, esse agradável ele vai remeter a muitos conceitos e muitos elementos imaginários. O agradável em francês se diz agréable, é um equivalente exato. Mas o que está se passando na cabeça das pessoas que estão pronunciando a palavra agradável? Na minha cabeça, talvez eu pense que é um pouco mais fresco, porque se eu morar em Teresina, um dia agradável é um dia mais friozinho. Se eu estou em pleno inverno na Suécia, né, Jaqueline, um dia agradável é um dia mais quente. E as palavras são as mesmas, não são? Se eu olhar no dicionário bilíngue, eu tenho igual. Agradável igual agreável. Vocês estão vendo que há uma recriação por trás de todo o ato de tradução, né? Os tipos de serviços tradutórios, né, como eu falei, são caracterizados pelo seu cunho social, seja qual for o contexto, e a gente precisa lidar com instituições que não reconhecem esse direito, esse respeito à diversidade linguística. Então, essa falta de institucionalização, talvez a gente consiga superar com o projeto de lei e quando a lei for aprovada, ela vai acarretar uma ausência também de profissionalização. E se a gente tivesse a obrigação, se o Estado fosse obrigado a prover um serviço bem remunerado, isso é essencial, que a gente lute por uma boa remuneração justa, é um trabalho difícil, é um trabalho que exige formação, que exige conhecimento, que exige empenho. Se a gente tiver essa oficialização, obviamente que vão se multiplicar as formações, como foi para o caso da Libras. Quando a Libras foi reconhecida, as escolas começaram a implementar entidades de formação, de regulamentação, de capilarização do serviço, de prestação de serviço de interpretação, as universidades,
os serviços públicos, de modo geral, ainda há muito caminho a trilhar, claro, né? E a gente vê também resistências com relação aos intérpretes. Muita gente diz, não, o próprio CONARE, eu vou aqui dar um depoimento, o próprio CONARE, os oficiais que entrevistavam os solicitantes de refúgio se incomodavam muito com a presença do intérprete, embora ela fosse necessária. Mas é uma pessoa que está ali intervindo e muitas vezes ela vai atrapalhar, mas ela é essencial, é como a legenda no cinema. Ela atrapalha a imagem? Atrapalha. Eu vou ter que ler ao mesmo tempo, não vou conseguir me concentrar na imagem, no ritmo, no conteúdo, na música, mas se eu não tiver essa legenda, eu também não consigo acompanhar o diálogo, né? Então, nós somos, ao mesmo tempo, necessários e, muitas vezes, a gente é rejeitado pela própria situação e pelos agentes, né? E há um senso comum sobre tradução que é muito difícil de administrar. Tradutor, tradutor, nós somos traidores, nós somos, muitas vezes, digamos, acusados de não ter, de fato, realizado a equivalência, a famosa equivalência, mas que equivalência é essa? Como é que eu crio equivalência entre mundos distintos? Eu vejo, por exemplo, a cosmovisão de etnias indígenas que veem a própria doença como não doença, o próprio crime como não crime, eu não sei. E nós também enxergamos suas regras e normas como não normas, enfim. Então, é verdadeiramente uma relação de adaptação, de mediação-adaptação, embora, e a Jaqueline vai ressaltar isso de forma muito perspicaz, a interpretação forense ela tem as suas regras mais específicas com relação à forma como essa mediação se dá, e alguns dizem até que não é uma mediação. Eu não gosto de fazer essa diferença entre mediação e interpretação, embora ela exista. Eu falo de mediação linguística porque eu acho que toda interpretação é mediação linguística. Né? E, no final das contas, há uma questão de lealdade. A quem eu devo lealdade? Não é fidelidade, não é fidelidade à palavra, é lealdade. Com quem eu estou comprometido, de fato? Isso é uma questão dúbia, muito ambígua. Né? Eu sou, enquanto intérprete, a única pessoa que entende tudo o que está acontecendo em um determinado ambiente. Numa consulta médica, num tribunal, numa audiência, numa sala de escola. Então, vocês imaginam o poder que isso nos dá de ter essa noção geral do que está em jogo na situação e de ser a única pessoa que consegue avaliar como que a gente vai administrar o que está em jogo ali, essas forças e essas forças em confronto, os poderes em confronto. Então, eu queria finalizar com algumas referências e dizer que foi só uma introdução geral, ela é um pouco teórica, um pouco abstrata, mas é importante que vocês saibam, a partir de agora vocês vão ter seminários mais focados na interpretação forense, mas era importante trazer para vocês esse contexto maior, esse perfil sociolinguístico do Brasil, que é, claro, um pouco simplificador, um pouco resumido demais, e é difícil a gente, num país tão imenso como o nosso, né, dar um diagnóstico geral para o país inteiro. Cada região vai ter suas peculiaridades, cada comunidade linguística também, mas eu achei importante trazer isso para vocês.